E aí, pessoal, eu Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa discussão sobre o processo de independência do Brasil, né? Então a gente já vem comentando sobre diversos aspectos. Eu acredito que esteja ficando claro o quanto esse processo é um processo complexo, né? Não é uma coisa que aconteceu assim da noite para o dia, né? Tem vários elementos, várias reviravoltas ao longo do processo, conflitos, né? E interesses que, enfim, tornaram a independência do Brasil um processo único, né? Hoje a gente vai comentar, né, sobre a tentativa, né, de manutenção, né, da unidade territorial. É importante destacar isso, né? O processo de independência no Brasil ele levanta ele traz à tona, né, a preocupação em relação à unidade territorial do Brasil, né, já que anteriormente, né, ainda durante o período joanino e mesmo antes disso, lá durante o período colonial, você já tinha havido uma série de revoltas separatistas, como é o caso da Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, né, a Revolução Pernambucana de 1817. Então, vários movimentos já colocavam em questão a unidade territorial. Então, vai haver havia, né, um certo receio em relação à manutenção dessa unidade territorial. Então, hoje a gente vai falar de alguns dos movimentos, né, que surgem ainda na década de 20, né, durante o primeiro reinado, e que trazem, né, algumas dessas questões. Então, é muito importante fazer a leitura do capítulo como um todo. Façam as anotações, tá? A anotação do livro é muito importante, né, para grifar ali as partes mais importantes e tal. E também da aula, né, porque na aula a gente sempre tem coisas aí que não estão no livro. E as dúvidas que surgirem, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder quanto antes, né, para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Então, vamos lá para a gente começar a comentar. Então veja, pessoal, né? Então é um processo bem tenso, né? E aí aqui, na aula passada a gente já comentou e já demonstrou, né, que Dom Pedro possuía, né, demonstrava de forma muito clara o seu viés autoritário. Então Dom Pedro demonstrou em diversos momentos que tinha um caráter muito autoritário, né, não querendo se submeter à Constituição, então dissolvendo a Constituinte de 1823 e vamos dizer assim, encomendando literalmente uma Constituição em 1824 que lhe garantia poderes muito amplos. Isso vai ter, vamos dizer assim, um retorno muito conflituoso, né? Então é daqui que a gente vai falar sobre a Confederação do Equador, né? A Confederação do Equador, pessoal, foi um movimento, né, separatista que ocorreu, que se iniciou, na verdade, lá em Pernambuco, né, em decorrência de uma série de fatores, né? Primeiramente, o descontentamento com a Constituição de 1824, pelo quanto ela dava poder, né, ao imperador. Então, a Constituição de 1824 era vista principalmente pelos liberais, né, porque você vai ter um momento de difusão muito ampla do liberalismo, né, assim, como ideal. Então, já desde o início do século XIX, né, essas ideias liberais, quer dizer, desde o final do século XVIII, com o iluminismo, as ideias liberais elas começavam a chegar com muita força na América. E, ao longo do XIX, com todo o processo de independência que ocorre na América Espanhola, onde você vai ter uma série de repúblicas liberais, federalistas, que vão surgindo ao longo do século XIX, né, o Brasil era um ponto fora da curva, né, foi um dos únicos que adotou a monarquia, né, como regime político, e uma monarquia que possuía uma constituição que dava poderes aí quase absolutos ao imperador. Então isso já descontentava altamente esses liberais, né, questionando esse autoritarismo do Dom Pedro. E isso ainda se agravaria ainda mais, né? Havia ainda um sentimento anti-português muito forte, principalmente porque durante o período ali dos primeiros anos do governo do Dom Pedro, havia um certo favorecimento desses portugueses para atingir os altos cargos, né, uma série de privilégios que não estavam acessíveis a uma boa parte da população dita brasileira, né? Então isso vai aprofundar esse sentimento anti-português. Fora isso, você ainda tinha uma pressão que se manteve mesmo depois da independência, que era aquela pressão, né, de Portugal pelo retorno de Dom Pedro, e havia ainda o medo do próprio
processo de recolonização. Havia um medo de que Portugal eventualmente quisesse recolonizar o Brasil, né? Então, esse sentimento anti-português ele ganhava espaço, né? E aí, como eu falei, e, claro, favorável à República. Então, são liberais que defendiam uma Constituição mais liberal, né, federalista, que garantisse a autonomia das províncias, porque isso aqui vai se aprofundar quando o Dom Pedro ele nomeia um governador para a província de Pernambuco, né? E isso não é bem visto, porque o governador havia sido escolhido pelas câmaras municipais. O governador não, é o presidente da província, né? que é o termo correto. Então, o presidente da província ele havia sido escolhido pelas câmaras municipais de Recife, Olinda e tal. E aí o Dom Pedro vai lá e nomeia alguém e sobrepõe a vontade dessas câmaras. Então, claro, fazendo uso do poder que a Constituição dava a ele. Então, para a maior parte desses liberais, isso era terrível, né? Era uma demonstração clara do autoritarismo, de certa forma desse absolutismo, né? que o Dom Pedro queria impor. Então eles eram favoráveis a uma república federalista, né? Que garantisse a autonomia das províncias em relação ao poder central, que limitasse o poder do Dom Pedro, né? Essas ideias liberais elas vão sendo difundidas isso ao longo do século XIX, das primeiras décadas do século XIX. É nesse processo, né, que se destacam aí duas figuras muito importantes, né, que é o Cipriano Barata, né, e o Frei Caneca, né, que o nome dele Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, né, que é o famoso Frei Caneca. Então, esses dois líderes eles têm uma participação muito importante ao longo desse processo da Confederação do Equador, porque são dois dos grandes responsáveis pela difusão desses ideais liberais ao longo, né, dessas primeiras décadas do século XIX. Inclusive, o Frei Caneca chega a participar da da Revolução Pernambucana, né, lá de 1817. Então, quer dizer, já tem um histórico aí revolucionário. Eles tinham dois jornais, né, o Sentinela da Liberdade, que era administrado pelo Cipriano Barata, e o Tifis Pernambucano, né, que era aí do Frei Caneca. Então, esses dois jornais eles vão ter um caráter muito de oposição ao regime imposto pelo Dom Pedro I. Né? Então, por meio desses jornais que eles vão difundir uma série de ideias. Né? Então, vão defender a liberdade de imprensa, vão defender um governo liberal, o federalismo, né, como eu falei. O Tifis Pernambucano, né, que era o do Frei Caneca, vai denunciar de forma bastante crítica o autoritarismo do governo imperial, né? E, claro, vai chamar o povo, né, para se revoltar, né, para que o povo não aceitasse essas imposições vindas, né, lá do Dom Pedro e sem fazer nada. Então, esses dois vão ter uma participação muito intensa ao longo dessa revolta. Né? Então ela eclode em 1824, né? Na verdade em julho de 1824, como eu falei, em decorrência da nomeação aí, né, desse governador. Você vai ter, a ideia era formar uma república independente, então eles lançam um manifesto, né, da Confederação do Equador, sugerindo aí, né, a criação de uma república independente que seria formada por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Paraíba. Teria também Alagoas no processo, mas acaba que não... Na verdade, a maior parte dessas províncias não chegam nem a participar efetivamente. O que vai acontecer são algumas vilas e cidades dessas províncias que passam a participar da Confederação do Equador. Né? É claro que o governo imperial vai reprimir de forma bastante intensa. Né? O Dom Pedro envia lá milhares de homens para sufocar essa revolta, né? Então, quer dizer, eles vão, o imperador ele ordena mesmo sufocar essa revolta de forma intensa para afirmar o poder do imperador e a unidade do império. Então, quando você vai ter a repressão, né, ela vem realmente de uma forma bastante intensa. E os confederados, aí, como eles não tinham, né, muitos recursos para combater
as tropas imperiais, eles acabam derrotados. Eles até pedem ajuda aos Estados Unidos, à Inglaterra, mas não conseguem essa ajuda e aí, consequentemente, acabam derrotados. Né? Você vai ter a prisão da maior parte desses líderes e a execução de alguns, né? Entre eles o próprio Frei Caneca, o Cipriano Barata, então são executados. Né? O Frei Caneca foi condenado à forca, mas os carrascos se recusavam a enforcar o Frei Caneca, né? Que era padre, então tem uma religiosidade e tudo mais, e aí ele acaba sendo condenado ao fuzilamento. O Cipriano Barata também acaba sendo fuzilado. Então você vai ter uma repressão que tinha como objetivo demonstrar o poder imperial e reafirmar a unidade desse império. Né? Então por isso ela foi bastante violento. Então aqui é uma representação aqui, né, quando o exército ele vai para reprimir as forças confederadas lá em Recife, e aqui a gente tem a execução do Frei Caneca. Como eu falei, ele foi arcabuzado, na verdade, né, que é o nome correto, porque era o arcabuz, a arma, não era o fuzil. Né? Então, fuzilado é só a expressão que a gente usa, né, que é mais ou menos a mesma coisa. Então o Frei Caneca foi executado, o Cipriano Barata também. Né? Então, isso em 1824. E aqui a gente vai ter, olha como a gente tem um momento de instabilidade, né, no Império. Pouco havia terminado a revolta lá da Confederação do Equador, a gente vai ter a Guerra da Cisplatina. Né? A Guerra da Cisplatina, na verdade, pessoal, ela foi uma luta que envolvia muitos interesses diferentes. Né? Você vai ter uma região, né, que já era disputada antes da independência, né, o Uruguai, né, que hoje é o Uruguai, né, a província Cisplatina ela ficava no sul, né, onde hoje é o Uruguai, abaixo do Rio Grande do Sul. E ela é vamos dizer assim, ali a região que dava, né, que perpassa a bacia, né, a bacia Platina, né, que é justamente onde passa ali os afluentes do Rio da Prata, o Rio Paraguai e tal, e onde ela vai desembocar no mar. Então é uma região de bastante importância, né? E havia um interesse muito grande de Portugal, né? Da Espanha, por aquela região. Então várias vezes, várias tentativas foram feitas ali de estabelecer o domínio. A conquista do Brasil, porque aquela região não pertencia ao Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, ela pertencia à Espanha. Tá? O fato é que aquela região vai ser conquistada pelo Brasil em 1818, a partir de 1818, né? Na verdade em 1820, porque a guerra começa em 1818, quando o Dom João VI, né, que estava no Brasil na época, durante o período joanino, vai reforçar aí a busca de conquistar aquela região e aproveita toda uma instabilidade que havia lá durante lá na região da Cisplatina, né, na região do Uruguai, que na verdade era chamada de Banda Oriental do Uruguai, pelos espanhóis, né, e conquista entre 1818 e 1820. Né? Então o Dom João VI consegue conquistar aquela região e estabelecer o domínio brasileiro, né, que o Brasil já era um reino, e nomeia então como província Cisplatina, né? Então a região lá do extremo sul do Brasil. Lá em 1825, uma nova revolução eclode, né? Então os rebeldes lá, né, locais, declaram então a ruptura com o Brasil e queriam se incorporar à Argentina, né? As Províncias Unidas, né, do Rio da Prata, né? Porque ainda não existia a Argentina como nós conhecemos. Então a ideia era libertar-se, né, do governo brasileiro e se anexar ao governo lá de Buenos Aires, né? Então isso vai gerar, na verdade, uma guerra, né? Uma das guerras bastante sangrenta, na verdade, do Brasil, que é a guerra entre o governo brasileiro e o governo de Buenos Aires. Então se inicia uma guerra que vai durar até 1828, então são 3 anos de guerra. Há vários impasses, né? Porque por terra o Brasil não consegue avançar, então acaba sendo derrotado várias vezes. Em terra, em compensação, a esquadra naval brasileira tinha muito mais desempenho, desenvoltura e conseguiu estabelecer um cerco na região lá do Prata. E isso vai fazer com que ficasse ali um impasse. Nem o Brasil conseguia vencer por terra, nem a Argentina conseguia vencer pelo mar. Então isso ficava
colocava a situação num empate técnico ali, né, que nem ia para um lado nem ia para o outro. Quem vai mediar o conflito é a Inglaterra. Então a Inglaterra via aquela região como uma região muito importante, que dependendo de como aquela região ela fosse incorporada, poderia ameaçar os negócios ingleses na América. Afinal de contas, a própria Inglaterra chega a utilizar bastante essa região, né, da bacia do Prata e tudo mais. E a gente vai ver isso mais à frente, quando a gente for falar de Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai está muito atrelada a esse interesse da Inglaterra de manter controle dessas regiões para garantir os seus interesses. Então a Inglaterra ela media esse conflito, né, pelo chamado Tratado de Montevidéu, né? Então o Brasil recebe uma indenização, né, recebe alguns territórios que antes eram pertencentes à Espanha, então são entregues ao Brasil, e Uruguai então é proclamado independente, não anexado ao governo de Montevidéu. Então proclamava-se ali então a República Oriental do Uruguai, né? Surge o Uruguai como um país independente, né? Isso de novo, né, tentando, claro, garantir também os interesses da Inglaterra no processo. Então essa guerra ela vai levar vários soldados, né, à morte. Então morreram vários, né, vários brasileiros nessa guerra, e o governo brasileiro vai gastar muito, né, até porque é importante destacar que muitos membros do exército brasileiro nessa época eram mercenários contratados. Então era um dinheiro que era bem alto. Então você vai ter um gasto muito excessivo e pouco ganho, né, em relação a essa guerra. E então essa guerra vai contribuir para a crise política que levou o Dom Pedro, né, a abdicação lá em 1831. Então você vê que esse primeiro reinado ele é bastante conturbado, né? O processo de consolidação do império ele era muito difícil, né? Você vai ter várias reações diferentes ao processo de independência, tá? Então olha só, aqui a gente tem, só para a gente conhecer, né? Então você tem aqui o território que hoje é o Brasil, né? Na época, se a gente pensar, era mais ou menos aqui o Tratado de Tordesilhas, ele passava, né? Nessa região aqui que tem o Rio Grande do Sul, né? Mais ou menos isso aqui. E aí aqui é a província cisplatina, né? Então aqui é a bacia do Prata, né? O Prata passa por aqui e você vai ter essa região aqui, a bacia cisplatina. Então essa luta, né, por essa região garantia muitas vantagens econômicas, né, sobre os produtos que entravam na América por meio dessa bacia. E aí, claro, a Inglaterra, né, vai colocar o dedo dela ali, garantindo parte dos seus interesses. Aqui, né, os rebeldes que vão lutar contra o governo imperial, no caso o governo brasileiro, né, para separar a província cisplatina do Brasil, né, conseguindo isso lá em 1828. Tá? Então, pessoal, é isso, né, são duas das revoltas que ocorrem aí durante o primeiro reinado, né, revoltas separatistas, né, que demonstram que esse governo ele ainda era muito instável e que havia uma proliferação bastante ampla de ideias liberais que vão, né, fundamentar a separação, né? Essas não vão ser as únicas, né? Essas são, na verdade, as primeiras das revoltas durante o período imperial do Brasil. A gente vai ver que, com a abdicação de Dom Pedro em 1831, durante os 9 anos lá do período regencial, a gente vai ver uma série de revoltas ocorrendo, algumas com caráter separatista, outras não, mas uma série de revoltas que começam a se eclodir em decorrência dessa difusão de ideais, né, e que questionavam a forma como o governo ele era colocado no Império Brasileiro, tá bom? Então, façam a leitura, dúvidas que surgirem, mandem para mim no Google Class e a gente vai dialogando, discutindo aí, tá bom? Então,